Muito boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, a nossa gratidão por suas presenças. Na noite de hoje, né, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais este encontro de luz, mais este encontro de esclarecimentos e de aprendizagem. Muito boa noite a todos. Guardando aqui o nosso irmão de Assis chegar para a gente, né? Alô, de Assis. Já estou. Mas a gente está sem sua imagem. Que bom. A gente está vendo só um azulzão aí. Agora sim. Agora Sabe o que é o começou a azulzão? O azulzão da câmera. Agora, agora sim. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Boa De noite. início, a Casa Espírita Mensageiros de Luz quer muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em estar conosco nesta noite. Ok? Nós que E, agradecemos o convite. e para dar início ao nosso encontro de hoje, já agradecendo a presença de todos os outros que estão conosco, nós fazemos a nossa leitura preparatória que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela orientação de Emmanuel, que tem por tema Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? São palavras de Jesus, relatadas por Mateus, descritas no capítulo 26, versículo 40. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue invocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia a tarefa de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultado da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem, em grande conta, os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoa-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretenderemos a divina união para a eternidade? Meus queridos irmãos, a mensagem de Emmanuel é claríssima, porque nos traz um chamamento às nossas responsabilidades para com nós e com o outro, para com o outro e com nós. Nos chamar a responsabilidade da nossa vigilância nas nossas atitudes, a nossa vigilância nas nossas palavras, a nossa vigilância no servir ao próximo. O inserviço é invigilância, é não observarmos aquilo que o mestre faz e pede. Ora, quando Jesus convida aqueles três
discípulos a estarem com ele naquele momento de oração, é servir que aqueles espíritos deveriam estar fazendo. E nós estamos verdadeiramente servindo? Estamos sendo vigilantes? Estamos dispostos ao trabalho do Mestre? E aí, quando o látigo, a chibata, a pancada nos vem, perguntamos: que fiz para merecer? E aí, a nossa consciência nos indaga: o que não fiz para merecer? Tenhamos a consciência de que dia após dia, cada um de nós somos convidados a sermos trabalhadores da última hora, do momento distinto, porque cada hora é uma nova hora e um novo momento e uma nova oportunidade para ser servidor da causa do Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos então elevar o nosso pensamento ao mais alto, reconfortar o nosso coração ao coração de Jesus, para agradecermos, Senhor, amigo, irmão, modelo e guia, a oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, sem o aconchego do abraço presencial, mas no aconchego de corações que se unem pelo amor e pela tua proposta de transformação. Te agradecer, Senhor, por esta casa de caminho que nos oferta a possibilidade de construir conhecimentos que nos levam ao automelhoramento através do autoconhecimento, direcionado pela doutrina consoladora dos Espíritos, trazida até nós pela mediunidade e o trabalho do irmão de Leão, desculpem. Querido Jesus, a nossa gratidão por tudo que nos trazes, mas ainda imperfeitos que somos, rogamos de ti, Senhor, amigo e irmão, as tuas bênçãos, o teu amor, o cadinho da tua misericórdia, que nos fortalece na jornada terrena. Rogamos da espiritualidade superior, a presença fraterna e o concurso para que o nosso irmão Francisco de Assis possa trazer a mensagem que nos toque ao coração e, principalmente, nos toque de maneira a compreendê-la, assumirmos esta mensagem e vivê-la de maneira prática. Por isso, rogamos de ti, Mestre querido, e dos teus prepostos, o concurso fraterno para a comunhão de almas desta noite no propósito do bem. Queridos irmãos, então passamos agora a palavra ao nosso irmão Francisco de Assis, coordenador da Comissão Regional Espírita do Vale do Açu, Crevale, minha querida Crevale, né, para que nos falará hoje sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Boa noite, meu querido, seja mais uma vez muito bem-vindo. Olá, Costa. Olá, queridos irmãos da Casa Espírita Mensageiro de Luz. Inicialmente, gostaríamos de mais uma vez agradecer o convite que nos foi proposto, o desafio, né, em tempo de pandemia, está trazendo o Espiritismo não só à Casa Mensageiros de Luz, mas também a todos aqueles que nos acompanham através desta mídia social, o Instagram. Um abraço também aos nossos irmãos que já nos acompanham aí. Saudades de você também, meu irmão João. Levar, mesmo que virtualmente, em nome da Comissão Regional do Espírita do Vale do Açu, um abraço fraterno a todos os irmãos que nos acompanham na noite de hoje. A proposta da noite é conversarmos sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Um assunto ano, né, que está lá no estudo sistematizado da doutrina espírita e que é muito importante, no meu ponto de vista, é muito interessante que a gente sempre esteja tocando nessa tecla, né, buscando trazer um pouco de esclarecimento em torno da doutrina espírita. Como nós sabemos, já de EGES e de outras palestras,
O Espiritismo ele é uma doutrina nova, recente. Chegou em nossa sociedade no século XIX e com o propósito de trazer a terceira revelação à humanidade. Então, com o esforço de Allan Kardec, que até então era conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivail, seu nome original, estudioso na escola de Yverdon, né, que teve como professor Pestalozzi, né, e através desses ensinamentos lá em Yverdon, Kardec pôde, logicamente, trazer para o seio da sociedade francesa um grande leque de contribuição para a educação, principalmente a educação primária daquele país, né, com tratados de matemática e outras ciências que era de domínio do mesmo. Propriamente na missão de Kardec, ele nos traz como proposta essa doutrina após os rumores que começaram a surgir de mesas respondendo a perguntas, trazendo uma novidade, um verdadeiro chamego no seio daquela sociedade francesa, né, que deixava de acompanhar músicas clássicas e outras coisas que eram de natureza daquela sociedade, para de repente se debruçarem, se deleitarem com as respostas que as mesas nos davam em torno de uma reunião de pessoas. Kardec, claramente, com a sua postura, né, descobre, depois de algumas sessões nas quais ele participa, e em resposta a uma pergunta mental que ele faz, que, na verdade, aquelas manifestações que ali estão são de espíritos desencarnados, de pessoas que já viveram entre nós e que, naquele momento, iniciam o que o próprio Espírito de Verdade depois vai dizer que é uma revolução, né? Que foram fenômenos que aconteceram não só na França, mas em todas as partes do mundo. Começava a haver um despertar para o mundo espiritual, né? Para aqueles que já tinham partido, mostrando que a vida não termina com a morte. Na verdade, a vida continua, o que morre é o corpo físico que nos é oferecido como vestimenta para essa existência. Em torno disso, como eu disse inicialmente, a doutrina espírita, por ser uma nova doutrina que chegava ao seio da sociedade, da humanidade como um todo, Kardec se aprofunda no desenvolvimento dessa doutrina e traz para nós, logicamente, novos nomes, né, novas palavras para contribuir para o nosso dicionário e também para separar um pouco o que os fenômenos espíritas, na verdade, não aparecem com o surgimento do espiritismo. Eles já existiam, né, desde a época de Jesus e antes de Jesus, lá com Moisés e tal, em outras sociedades, já existia o fenômeno espiritual, né? Porém, Allan Kardec foi quem estudou, compilou e trouxe para nós explicações em torno destes fenômenos. E, segundo eles, palavras dele, foi necessário criar uma palavra para definir aquela doutrina que nascia naquele momento. Então, ele criou as palavras espiritismo, espírita, justamente para definir esse momento novo que a sociedade vivia, né? Diferente de algumas bíblias que já aparecem coisa lá de 1000 anos atrás e já aparece lá Deus, Moisés, condenando o espiritismo antes dele ter nascido, né? Então, com esses 100 e poucos anos que nós temos aí, não tinha condições de Moisés ter, pelo menos, imaginado que o espiritismo ia ser tão perturbador para alguns. Pois bem,
E na obra O que é o Espiritismo, Kardec vem nos dar um conceito bem pontual sobre o que é essa doutrina, né? Ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, né? Essa é a definição que nos traz Kardec para explicar essa nova doutrina que surge para a humanidade. Ele nos esclarece ainda que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende as consequências morais, né? Logicamente, para que Kardec conseguisse consolidar as suas ideias, foi necessário ele utilizar aquele conhecimento que ele já tinha herdado lá da escola de Yverdon, né, dos ensinamentos de Pestalozzi, visto que naquela época a ciência ela era tida por dois métodos, né? Para uma ciência existir, ela teria que passar por duas metodologias, e o método o método indutivo e que mostrava que comprovava por A mais B que aquela ciência era realmente verdadeira, e o dedutivo que levava me corrija se eu estiver errado, o dedutivo que mostrava, que fazia com que a pessoa raciocinasse em torno daquela ideia, né? Então, a partir desse entendimento, né, nas visitas que o próprio Kardec fez, as reuniões de mesas falantes, né, ou girantes, né, e também dos encontros que ele fazia com alguns médios, né, para aquelas reuniões experimentais, onde ele realmente desenvolveu a própria codificação espírita, né? Então, a partir dessas análises que ele fazia, ele tirava suas comprovações, como ele mesmo narra lá em Obras Póstumas, né? E de suas deduções e tal, ele comprovava. O que é que ele comprovou? Comprovou a existência do mundo espiritual, né? Através mesmo do contato desses espíritos com os médiuns. Aqueles espíritos deixaram de se comunicar com as mesas, né? Deixaram de se comunicar com as pranchas, os copos, as cestas, que foram muitas metodologias até chegar ao médium, à pessoa, né? E quando chega na questão do médium, aí vai se ver que realmente existe algo além da vida física, né? da vida física, que é a vida espiritual. E através dessas experimentações que Kardec faz, das perguntas que ele faz a esses espíritos e das respostas que ele recebe, né? Logicamente, ele separa aquelas respostas frívolas e concentra-se só naquelas respostas que têm um cunho sério, né? Haja vista que nas reuniões que Kardec fazia, logicamente, apareciam vários tipos de espírito, até para realmente experimentá-lo e buscar saber se ele tinha realmente o desejo, a vontade de seguir com a missão que lhe era proposta. E há relatos de que as perguntas que ele fazia, por exemplo, a pergunta o que é Deus? Ele não fez a só uma pessoa, a só um médium, ele fez a vários médios, e das respostas que ele recebeu, ele compilou a melhor resposta para introduzir, claro, com a intuição que ele tinha, que Kardec não era um médium escrevente ou de incorporação, mas era um excelente médium de intuição. E essa intuição lhe favorecia muito, né, ao ponto dele estar ali fazendo alguma anotação, aí
como ele não sentia a presença dos espíritos, caía um livro, caía alguma coisa para ele se atentar que ele estava fazendo alguma coisa errada. Então ele era mais perturbado do que médium. Então, segue-se daí esse estudo sério, dedicado que Kardec teve, né? As suas experimentações fizeram com que a doutrina espírita tivesse o primeiro caractere, o científico, né? Por quê? Porque através dessas metodologias que Kardec adotou, do método indutivo e dedutivo, né? E dos resultados que ele obteve, né? Trouxeram à tona uma ciência, né? que tem a sua raiz fundada no mundo espiritual, né? Diferente da ciência comum, da que nós conhecemos hoje, né? Como a física, a química, né? Que tratam do que nós conhecemos aqui no mundo material. Nós vemos a mesa, nós tocamos a mesa e tiramos as conclusões disso aí, né? A física do mundo atual, ela tem domínio sobre esse mundo material. Porém, o espiritismo ele vai além, né? E chega ao ponto de Kardec dizer que quando ver lá o objeto do espiritismo, né? Kardec nos diz que o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, né? E diz que a minha escola aqui está meio obsidiada. Só um minuto, gente. Meu computador aqui está me colaborando, que é uma beleza. Então, através dessas contribuições que Kardec tem, né, dessas experimentações, ele acaba trazendo para nós essa ciência que trata do mundo espiritual, né? E a ciência do mundo material ela é apenas o complemento, assim como o espiritismo, ou a doutrina espírita é um complemento da ciência material. Partindo para o segundo ponto, a filosofia, né? O que seria a filosofia? O filosófico da doutrina espírita. Todo esse calhamaço de instruções, de mensagens que a doutrina espírita oferece, não é uma mensagem forçada, né? Você entra na casa espírita, conhece a mensagem espírita, não é forçado a crer nela, né? A doutrina espírita tem um diferencial que é a sua fé raciocinada, onde a gente crê porque a gente acredita mesmo, não porque Costa está dizendo que o espiritismo é uma ciência e, tudo bem, que bonito, tal, e a gente curva a cabeça. Diferente das outras doutrinas religiosas, nós temos a escolha de receber aquela mensagem ou não, né? E o espiritismo ele nos deixa bem aberto nisso aí. Kardec, ele sempre disse que quando a doutrina espírita, por exemplo, quando se fala em ciência, quando a doutrina espírita estiver falando alguma coisa que seja contrário à ciência, que nós sigamos a ciência, né? Mas até hoje não existe nada que o espiritismo tenha falado desde 1857, quando foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, que a ciência conteste e comprove. Não, o espiritismo disse lá que alguma coisa sobre a natureza espiritual e a ciência foi lá e comprovou o contrário. De forma alguma, né? Então, a gente vê que é uma mensagem séria e que traz realmente para nós uma informação que nos dá a possibilidade de sermos realmente praticantes de uma coisa por nossa escolha e não por imposição. Pois não, Costa? Só para contribuir, Assis, ao contrário, a ciência até hoje não conseguiu provar ou desmentir qualquer ponto da doutrina espírita, mas a própria ciência tem vindo beber dentro do espiritismo para
constituir determinados conceitos. A física quântica está aí. Hoje você vê nos hospitais, por exemplo, a prática do passe como meio curativo, né? Ou seja, a Exato. própria ciência se volta e reconhece a mensagem do Espiritismo como verdadeira. É isso aí. E eu assistia hoje um complemento para a nossa palestra, né? Onde Haroldo falava que a ciência material hoje está praticamente em comunhão com o Espiritismo, né? Em muitos enfoques, né? Então, a filosofia espírita está justamente nisso aí, na questão da fé raciocinada, de nos mostrar que tudo que o Espiritismo ensina, ele tem um princípio, né? Uma filosofia moral, né? Que nos mostra que se fizermos alguma coisa errada, vai ter consequências, né? Tudo que fazemos na nossa vida tem um efeito. Então, precisamos ter essa condicionante em nossa vida, né? E, para isso, vem a questão do terceiro ponto, onde nós vamos nos centrar mais um pouco, que seria a questão da religião. O Espiritismo é religião? Alguém pode nos responder antes de eu dar a minha resposta? Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868, quando a Sociedade Espírita de Paris se reúne para uma sessão em homenagem ao Dia de Finados, né? Ele traz um texto bastante extenso, onde ele nos traz uma reflexão em torno da pergunta: o Espiritismo é uma religião? Né? E ele começa a desenvolver o seu texto, nos trazendo algumas afirmativas, né? E dentre elas, né, vamos trabalhar, centralizar, né, na questão da religião. Né? Cosme Massi, ele é defensor de que o Espiritismo ele não é religião, né? Mas também firmado, logicamente, na proposta de Kardec, em torno dessa mensagem que ele disse na Revista Espírita de 1868. Ele nos afirma que toda palavra, ela tem... Quando você vai falar uma palavra, você tem que saber, primeiro, o sentido daquela palavra e a forma como você quer aplicar. Como assim? Você tem a palavra cabo e a palavra soldado, né? As duas palavras podem estar ligadas a uma hierarquia militar ou então a um cabo de panela, a um soldado, no sentido de soldar o cabo da panela, né? A palavra manca também, né? Tem várias definições. Então, em torno desse pensamento, né? Coisa para quem é professor de português, viu, Costa? Eu sou formado em História, eu sou totalmente alheio a essa área. Né? Então, já fazendo uma colazinha, que ele também não é professor de português, não, ele é físico. Ele nos diz que dentro da polissemia existe a questão da polissemia assimétrica e a polissemia simétrica. E a polissemia simétrica, no sentido da palavra religião, ela nos traz um duplo sentido, né? Qual seja o sentido usual, dominante. O quê? Quando você fala em religião, o que é que vem primeiro à sua mente? Né? Poderíamos falar em hierarquia sacerdotal, poderíamos ver a questão de dogmas, a questão de rituais. Se pensarmos dessa forma, o Espiritismo tem isso? O Espiritismo que, como Cosme Massi fala, o Espiritismo kardecista tem isso? Não, né? Nós não temos nenhum tipo de dogma, não temos hierarquia sacerdotal, apenas temos, de uma forma linear, uma coordenação Crevale, uma diretoria de casa para fins organizacionais e, como poderíamos falar,
burocráticos mesmo, porque as nossas leis materiais exigem que uma casa espírita seja uma pessoa jurídica e tal, como uma espécie de empresa, que existe um diretor mais proforme. Aquele diretor é apenas uma figura simbólica usada para representar a instituição. Não é o fato dele estar lá na frente que ele manda em todo mundo, é o poderoso chefão, que ele fala, bateu o pé, está resolvido. Não. Então, existe o presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte, o presidente da Federação Espírita Brasileira, mas são tudo figuras simbólicas, né? Só para mostrar uma estrutura organizacional e jamais uma linha de hierarquia sacerdotal como se vê em outras religiões. Já no sentido filosófico, a palavra religião nos traz um pensamento de religação, ou seja, religar os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Se pensarmos assim, a doutrina espírita, o que é que ela prega? Prega amor, prega caridade, prega humildade, prega perdão. E nesse sentido, nós somos uma religião. E assim também são as afirmativas de Kardec. Então, o Espiritismo... Eu vou guardar sua pergunta para o final. Concentra aí, Costa, nessa pergunta, por favor. Voltando aqui ao sentido. No sentido filosófico, nós somos, sim, uma religião. Porque somos vinculados a um laço afetivo, de amor, de caridade, né? Estamos reunidos por um sentido comum, né? Mas não por uma casta sacerdotal ou em torno de algum dogma religioso. Certo? Então, se pensarmos a palavra religião dessa forma, nós não somos religião. Até porque, quando se fala em um tríplice aspecto, é também Cosme Massa que vai nos dizer que só no Brasil se fala em tríplice aspecto da doutrina espírita. Em outra parte do mundo não se há, e o próprio Kardec não falou em nenhum momento em tríplice aspecto da doutrina espírita. Traz esse pensamento só para nós aqui no Brasil. Já por quê? Porque a ciência não casa com a religião, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Totalmente divergente. Se por um lado a ciência tem um pensamento ligado à construção do pensamento material, por exemplo, a religião tem um dogma, a ciência não tem, né? A religião tem uma caixa... Ixi, Maria, não sai não. Uma casta sacerdotal e a ciência não tem. Então não pode, as duas não se comungam, então não tem como ser um tríplice aspecto se esses dois não estão em harmonia. Logicamente, vamos nos ligar, sim, se atribuirmos o aspecto filosófico, a religião no sentido de laço, de união, de afetividade, né? De estarmos juntos por um pensamento comum, que é o de aperfeiçoamento, é o de amor, seja qual for. Mas, se for por esse lado da caixa sacerdotal, é tanto que ele nos propõe o seguinte, que se alguém chegar e perguntar, o Espiritismo é uma religião? Aí você deve responder com a outra pergunta, o que é que você entende por religião? Né? Porque se ele for fazer o link com o sacerdócio e aquelas outras coisas, então, nós não somos religião. Mas se ele falar pelo lado da afetividade, do laço filosófico, do laço de união que liga o pensamento daqueles que ali estão, aí sim somos uma religião. Tá certo, pessoal? Confundi muito, certo? Não sei se deu para vocês entenderem, mas a mensagem que nós trazemos é essa, que o Espiritismo ele tem essa tríplice aspecto, mas no pensamento, filosoficamente falando, né, de unir, através de laços, as pessoas. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Essa construção que Kardec nos traz, né?
E eu até separei aqui uma perguntinha lá do Livro dos Espíritos, né, quando ele fala da lei de progresso, na questão 798, Kardec perguntava aos espíritos o seguinte: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Aí os espíritos respondem, me permitam aqui fazer a leitura da resposta. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por o amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados seus contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias, com o tempo, se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais veem a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos dos novos princípios, como sucede com as novas ideias políticas, veio do paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas do que dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo tem que edificar. Então, meus irmãos, o espiritismo, na verdade, veio complementar a mensagem do Cristo, como está lá posto no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos a terceira revelação que vem dar complemento à mensagem de Moisés, à mensagem de Jesus, principalmente a mensagem de Jesus, né? Consolidando essa lei de amor e mostrando que, por amor a todos nós, Deus nos dá oportunidades como a reencarnação, né? Para nos melhorarmos, para progredirmos, que é o que todos nós queremos, né? Então, a mensagem que trazemos na noite de hoje é essa, né? Confiança de que a doutrina espírita é esse alicerce, essa mensagem que vai unir a humanidade como um todo, não como uma religião, mas sim como um laço verdadeiro trazido pelo próprio Cristo para que todos nós pudéssemos nos abraçar, nos aproximarmos uns dos outros e assim nos tornarmos uma única família, a família do amor. Muita paz a todos. Muita paz. Nosso querido irmão Assis, os nossos agradecimentos. Tão bela explanação, conhecimentos que se fortalecem e fortalecem a nossa certeza de estarmos caminhando, enquanto espíritas, na direção do amor, deste amor que transforma, deste amor chamado serviço ao próximo. E aí, quando você traz esse conceito de religião, essa perspectiva religiosa dentro da doutrina espírita, nos traz exatamente isso que Mona Lisa acabou compreendendo, essa ideia de que a religião somos nós, é o eu e o você que nos unimos e nos fortalecemos. Muito obrigado, meu irmão, em nome da Casa Mensageiro de Luz, o nosso carinho, o nosso melhor, muito obrigado pela sua participação. Trazer um aviso aqui de que essa palestra, daqui a pouco, mais ou menos 1 hora, vai estar disponível no canal do YouTube Espiritismo para Todos.
certo? Então, quem quiser, pode buscar lá que essa palestra vai estar disponível. Convidar a todos para no próximo sábado nós estarmos pelo canal Seridó, Seridó Espírita, estaremos Henrique Peixoto, Francisco Costa e Alisson, coordenador da CRE Seridó, num momento de perguntas e respostas para os mensageiros de luz. Okay? Então, durante a semana, nós vamos preparando suas perguntinhas para a gente conversar no próximo sábado. E agora, gostaríamos de pedir ao nosso irmão de Assis para nos trazer a prece de agradecimento a Deus, a Jesus, e agradecer desde já a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco. E Assis. Mestre Jesus, e agradecemos a oportunidade do reencontro, mesmo que virtualmente, nossos corações se irmanam em torno dessa mensagem edificadora e consoladora que é a doutrina espírita. Como eternos pedintes que somos, rogamos a tua assistência a todos nós, que ainda vitimados ou não por esta pandemia, passamos as provações e expiações que nos foram propostas, para que pudéssemos nos redimir. Que os teus mensageiros possam, nesse instante, derramar sobre todos nós os bálsamos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. Abençoa os nossos lares, as nossas instituições espíritas espalhadas por esta regional e por todo o país, e que em teu nome, Senhor, sob as bênçãos do mentor espiritual, da Casa Mensageiros de Luz, e por concessão do dirigente da noite, encerramos com muita paz em nossos corações este encontro virtual. Assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, meu irmãozão. Que Jesus te abençoe. Beijos para a Vitória, tá bom? Para a dona Shirley. Obrigado, Costa. Obrigado, mensageiros. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Um pessoal. abraço, muita paz.